Bem-vindo ao canal Mentes Sombrias. Aqui, os segredos mais sombrios vêm à tona. Preparem-se para mergulhar em histórias misteriosas de crimes, desaparecimentos, investigações, acontecimentos que desafiam a lógica. Cada episódio é uma viagem pela mente humana, pelos suspenses e pelos enigmas que a escuridão esconde. Agora, vamos ao caso, e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Era uma segunda-feira, 5 de agosto, às 9h15 da manhã. O céu sobre São Paulo estava encoberto por uma camada espessa de nuvens cinzentas que pareciam pressagiar tempestade. A temperatura marcava 16 graus Celsius, e um vento gelado cortava as avenidas da metrópole, fazendo os pedestres acelerarem o passo rumo a seus destinos. O inverno paulistano estava em seu auge, implacável e cinzento. No 28º andar do imponente edifício espelhado da incorporadora Nova Era, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Ricardo Almeida caminhava pelos corredores com passos pesados. Suas mãos suavam enquanto segurava uma pasta de couro marrom repleta de documentos, fotografias e anotações sobre a Casa 131. Ele havia passado a última semana imerso em arquivos históricos, conversas com o professor Gabriel e análises com Isabela. Agora, era hora de apresentar suas descobertas ao diretor Fonseca. Ricardo vestia um terno cinza escuro impecável, mas seus olhos denunciavam a exaustão. Círculos escuros se formavam sob suas pálpebras, e seu cabelo castanho, geralmente perfeitamente penteado, estava levemente desarranjado. Aos 35 anos, ele parecia ter envelhecido uma década em poucas semanas. A secretária de Fonseca, uma mulher de uns 40 anos chamada Márcia, com cabelos loiros presos em um coque severo e óculos de armação preta, o recebeu com um olhar de simpatia misturada com preocupação. Ele está furioso, Ricardo, ela sussurrou, seu batom vermelho contrastando com a palidez de seu rosto. Chegaram notícias de que o residencial IPs Prime está atrasado. Os investidores estão pressionando. Ricardo apenas assentiu, a boca seca. Ele bateu na porta de mogno da sala de Fonseca e ouviu um entre, rouco e impaciente. A sala era uma exibição de poder. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, com seus arranha-céus se perdendo na neblina da manhã. Uma mesa enorme de madeira escura dominava o centro, coberta por maquetes de empreendimentos, tablets e papéis. Atrás dela, sentado em uma cadeira de couro preta que mais parecia um trono, estava o diretor Edmundo Fonseca. Fonseca tinha 52 anos, mas sua aparência era a de um homem endurecido pela ambição e pelo estresse. Era completamente calvo, com a pele da cabeça brilhando sob as luzes frias do escritório. Seu rosto era largo e angular, com rugas profundas ao redor dos olhos castanhos escuros que pareciam avaliar tudo e todos com desprezo calculado. Usava um terno azul marinho de 3 peças, com uma gravata de seda vermelha perfeitamente ajustada. Seus dedos, grossos e adornados com um anel de ouro maciço, tamborilavam impacientes sobre a mesa. Ricardo, Fonseca começou, sua voz grave e cortante. Você tem 60 segundos para me dizer que finalmente conseguiu o contato do dono da Casa 131. 60 segundos. Ricardo engoliu em seco e abriu a pasta. Senhor Fonseca, eu descobri coisas. Coisas que vão muito além de uma simples transação imobiliária. Fonseca ergueu uma sobrancelha, seu olhar se estreitando. Não me venha com mistérios, Ricardo. Eu pago você para resolver problemas, não para criar enigmas. Ricardo, com as mãos trêmulas, começou a expor tudo. Os registros coloniais, a Irmandade dos Custos a Eternum, o banco em Liechtenstein, os flabaques da família Pereira e do incêndio de 1923, o depoimento do escravo Matias sobre o balanço e a mudança de cor da casa em 1870, e a teoria de que a Casa 131 não era um imóvel comum, mas um selo ou portal de algo muito mais antigo e poderoso. Ele colocou sobre a mesa fotografias que Isabela havia tirado dos documentos, o símbolo do Nocelta, a anotação em latim Custos a Eternum, Terra Spiritus, non vendetur,
e as páginas amareladas dos diários do padre Estevão e do Sr. Arnaldo, o bancário de 1923. À medida que Ricardo falava, o rosto de Fonseca mudava. Primeiro, havia descrença. Depois, irritação crescente. E, finalmente, uma fúria contida que fazia suas narinas dilatarem e seus punhos se fecharem. Quando Ricardo terminou, às 9h47, o silêncio na sala era ensurdecedor. O vento lá fora uivava contra as janelas, e o céu parecia ainda mais escuro. Fonseca se levantou bruscamente, sua cadeira deslizando para trás com um rangido. Ele caminhou até a janela, suas mãos cruzadas atrás das costas, observando a cidade abaixo. Por um longo momento, ele não disse nada, apenas respirou fundo, controlando sua raiva. Você está me dizendo, Fonseca começou, sua voz perigosamente calma, que a razão pela qual não conseguimos comprar a casa 131 é porque ela é guardada por uma irmandade secreta? Que ela é algum tipo de um selo mágico de 300 anos? Senhor, eu sei que parece absurdo, mas os documentos, absurdo. Fonseca se virou bruscamente, seu rosto vermelho de fúria. Absurdo é pouco, Ricardo. Você gastou semanas, perseguindo lendas urbanas e fantasias de historiador aposentado. Eu contratei você para fechar negócios, não para escrever romances de terror. Ricardo recuou um passo, mas manteve a postura. Senhor Fonseca, com todo respeito, os registros são reais. O banco em Liechtenstein existe. Os pagamentos são verificáveis. E todos os que tentaram possuir ou alterar aquela casa, desapareceram ou sofreram consequências graves. Fonseca deu uma risada seca, sem humor. Consequências. Desapareceram. Ele se aproximou de Ricardo, seus olhos penetrantes fixos nos dele. Sabe o que eu acho? Acho que há alguém muito esperto por trás disso. Alguém que criou essa cortina de fumaça de lendas e mistérios para proteger um patrimônio valioso. E sabe o que mais? Eu vou descobrir quem é. E vou comprar aquela casa. Nem que seja a última coisa que eu faça. Fonseca voltou para sua mesa e pressionou o interfone. Márcia, convoque o doutor Saraiva, o deputado Moreira e o advogado Ferreira. Imediatamente. E cancele todos os meus compromissos desta semana. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Ele conhecia esses nomes. Dr. Henrique Saraiva era um advogado corporativo implacável, conhecido por encontrar brechas em qualquer legislação. Deputado Otávio Moreira era um político estadual com uma reputação suja, envolvido em escândalos de corrupção e sempre disposto a facilitar negócios lucrativos em troca de propinas. E o advogado Ferreira, cujo nome completo era Dr. Augusto Ferreira Lima, era um especialista em desapropriações e processos judiciais rápidos, com conexões diretas no judiciário. Senhor, eu não acho que seja prudente. Fonseca o interrompeu, sua voz agora fria como gelo. Ricardo, você fez seu trabalho. Trouxe informações. Agora, eu assumo. Volte para o seu escritório e continue monitorando a casa. Quero relatórios diários. Entendeu? Ricardo, derrotado, assentiu. Sim, senhor. Ele recolheu seus papéis e saiu da sala, sentindo o peso de uma decisão terrível sendo tomada. Eram 10h02 quando ele deixou o escritório de Fonseca. O corredor, com suas luzes fluorescentes frias e o carpete cinza claro, parecia se estender infinitamente. Ricardo sabia, no fundo, que algo muito errado estava prestes a acontecer. Às 15h30 daquela mesma segunda-feira, a sala de reuniões da Nova Era estava repleta. A temperatura externa havia caído para 14 graus Celsius, e uma garoa fina começava a cair, cobrindo São Paulo com um véu úmido e melancólico. Fonseca estava sentado à cabeceira da mesa de reuniões, uma estrutura de vidro e aço que refletia as expressões tensas dos presentes. Ao seu lado direito, estava o Dr. Henrique Saraiva, um homem de 48 anos, magro e alto,
com cabelos grisalhos penteados para trás com gel. Seus olhos verdes eram frios e calculistas, e ele usava um terno cinza-chumbo com uma gravata azul escura. Ele tinha uma postura ereta, quase militar, e segurava uma caneta Montblanc cara como se fosse uma arma. À esquerda de Fonseca estava o deputado Otávio Moreira, um homem corpulento de 55 anos, com uma barriga proeminente que esticava seu terno marrom. Seu rosto era redondo e corado, com bochechas pesadas e olhos pequenos e astutos que sempre pareciam estar calculando vantagens. Ele tinha cabelos escuros tingidos, com fios grisalhos visíveis nas têmporas, e usava uma aliança de ouro grossa no dedo anelar. Seu sorriso era largo e falso, revelando dentes ligeiramente amarelados. Na outra ponta da mesa estava o Dr. Augusto Ferreira Lima, 60 anos, um advogado com uma reputação de nunca perder um caso, não importando os métodos. Era baixo e robusto, com cabelos brancos ralos e um bigode fino e bem aparado. Seus olhos castanhos claros, atrás de óculos de armação dourada, eram afiados e implacáveis. Vestia um terno preto com uma gravata preta, dando-lhe a aparência de alguém indo a um funeral, ou preparando um. Também presentes estavam 3 assistentes de Fonseca, 2 jovens advogados internos da nova era, Marcos e Felipe, ambos na casa dos 30 anos, com expressões ansiosas e tablets nas mãos, e Carolina, uma analista financeira de 28 anos, com cabelos castanhos curtos e óculos redondos, responsável por avaliar a viabilidade econômica de projetos. Fonseca abriu a reunião batendo a palma da mão na mesa, o som ecoando na sala. Cavalheiros e senhora, ele começou, acenando para Carolina, temos um problema. Um problema que está atrasando um investimento de 500 milhões de reais. E eu não aceito problemas. Eu aceito soluções. Ele contou, de forma resumida e desdenhosa, as descobertas de Ricardo, omitindo os detalhes sobrenaturais e focando nos aspectos legais e burocráticos, a propriedade sem dono identificável, os pagamentos via banco estrangeiro e os registros históricos confusos. Doutora Saraiva foi o primeiro a falar, sua voz suave mas cortante. Um banco em Liechtenstein, Sr. Fonseca? Isso é interessante. Liechtenstein tem leis de privacidade extremas, mas não são impenetráveis. Se conseguirmos uma ordem judicial internacional, podemos forçar o banco a revelar o titular da conta. Mas isso leva tempo. Tempo é o que não temos, Fonseca rosnou. O deputado Moreira se inclinou para a frente, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Edmundo, meu amigo, há outras formas. Se a propriedade está abandonada, e, por todos os relatos, está, podemos iniciar um processo de usucapião urbana. Com os contatos certos na prefeitura e no judiciário, posso acelerar o processo. Em questão de meses, talvez semanas, a propriedade pode ser declarada como propriedade do município, e então vocês compram da prefeitura. Fonseca sorriu pela primeira vez. Isso é mais o que eu queria ouvir. Doutora Ferreira ajustou seus óculos e abriu uma pasta cheia de papéis. Há também a questão da desapropriação por interesse social. Se declararmos que o terreno é necessário para um projeto de revitalização urbana ou habitação de interesse social, mesmo que seja uma fachada, podemos forçar a transferência da propriedade. Conheço o juiz Tavares, da 4ª Vara Cível. Ele é, digamos, receptivo a argumentos persuasivos. Carolina, a analista financeira, interveio timidamente. Senhor Fonseca, há um risco legal grande aqui. Se o processo for contestado, podemos enfrentar anos de litígio. E se houver realmente um proprietário legítimo oculto, com recursos para se defender, então encontramos esse proprietário e o fazemos uma oferta que ele não possa recusar, Fonseca cortou. Ou eliminamos os obstáculos. Doutora Saraiva, quero você trabalhando com contatos internacionais para pressionar o banco. Deputado, inicie o processo de usucapião e alinhe seus contatos na prefeitura. Doutora Ferreira, prepare a documentação para desapropriação. Quero tudo pronto em 2 semanas. Os 3 homens assentiram,
seus olhos brilhando com a perspectiva de lucros e favores políticos. Mas Fonseca não era um homem que deixava tudo nas mãos dos outros. Ele era um controlador obsessivo, e a história que Ricardo havia trazido, por mais absurda que parecesse, havia plantado uma semente de curiosidade em sua mente. Naquela noite, às 20h15, após a reunião, ele voltou ao seu escritório vazio. A cidade lá fora estava iluminada por milhões de luzes, e a garoa continuava a cair, transformando-se em uma chuva mais pesada. Trovões distantes ecoavam no horizonte. Fonseca, sozinho em sua sala, ligou seu computador pessoal e começou sua própria investigação. Ele era um homem de negócios, mas também era meticuloso. Começou acessando bancos de dados privados que a Nova Era mantinha, repletos de informações sobre propriedades, históricos de transações e perfis de proprietários. A Casa 131 aparecia como uma anomalia, sem CPF ou CNPJ vinculado, apenas um código genérico. Fonseca então usou seus contatos no mercado financeiro internacional. Ligou para um antigo colega, Marcus Reinhard, um banqueiro suíço com conexões em Liechtenstein. A ligação, feita às 21h30, foi breve. Marcus, preciso de informações sobre uma conta em um banco de Liechtenstein. Não me pergunte por quê. Apenas me diga se é possível rastrear. Marcus, do outro lado da linha, com sua voz marcada por um sotaque germânico, respondeu com cautela. Edmundo. Liechtenstein não brinca com privacidade. Se você tiver influência judicial suficiente, e se a conta estiver envolvida em algo ilegal, há caminhos. Envie-me os detalhes. Vou ver o que posso fazer. Mas isso vai custar caro. Dinheiro não é problema, Fonseca respondeu, desligando o telefone. Às 22h45, ainda em seu escritório, Fonseca começou a ler sobre os custos a Eternum. Ele não acreditava em lendas, mas acreditava em organizações secretas. A história estava cheia delas, maçons, Illuminati, sociedades de elite. Talvez os custos a Eternum fossem algo assim, uma organização real que usava misticismo e lendas para proteger seus interesses. Ele pesquisou por horas, vasculhando fóruns obscuros da internet, arquivos digitalizados de sociedades históricas e até mesmo sites de teorias da conspiração. Encontrou menções vagas, quase sempre descartadas como mitos, mas havia um padrão. Sempre que uma propriedade era associada aos custos a Eternum, tentativas de compra ou invasão terminavam mal. Acidentes, falências, desaparecimentos. Fonseca se recostou em sua cadeira, seus olhos fixos na tela do computador. A chuva agora batia forte nas janelas. Intimidação, ele murmurou para si mesmo. É só intimidação sofisticada. Ninguém vai me assustar. Na manhã seguinte, terça-feira, 6 de agosto, às 7h30, Fonseca decidiu que precisava ver a Casa 131 pessoalmente. O céu estava limpo pela primeira vez em dias, mas o ar ainda estava gelado, com a temperatura em torno de 12 graus Celsius. Uma névoa leve cobria as ruas de São Paulo, dissipando-se lentamente sob os primeiros raios de sol. Fonseca dirigiu pessoalmente até a Rua dos Ipês, em seu sedã preto blindado, um Mercedes-Benz reluzente. Ele não avisou Ricardo ou ninguém. Queria estar sozinho, observar sem interferências. Quando chegou à rua, às 8h05, estacionou a alguns metros da casa e saiu do carro. Vestia um sobretudo de lã cinza escuro sobre seu terno, e suas mãos estavam protegidas por luvas de couro preto. Ele caminhou lentamente até o portão de ferro ornamentado da Casa 131. A primeira coisa que o atingiu foi a cor. O azul colonial pálido da fachada era exatamente como Ricardo havia descrito, quase sobrenatural. Sob a luz da manhã, a cor parecia absorver e refletir simultaneamente, criando uma ilusão de profundidade. Fonseca, um homem que havia visto centenas de propriedades, nunca vira nada assim. O gramado era perfeito. Verde vibrante, cada fio de grama parecendo ter sido cortado individualmente. Não havia uma única folha seca,
nem um galho caído. A árvore frondosa com balanço de madeira antiga estava lá, exatamente como nos relatórios. O balanço balançava suavemente, embora não houvesse vento. Fonseca estreitou os olhos, observando. Mecanismo automático, ele pensou. Tem que ser. Ou alguém cuida disso de madrugada. Ele se aproximou do portão e o empurrou levemente. Estava trancado. Olhou ao redor. A rua estava vazia, exceto por uma senhora idosa, que ele reconheceu como Dona Zélia, regando plantas na varanda da casa ao lado. Ela observava com um misto de curiosidade e apreensão. Fonseca ignorou-a e pressionou o interfone ao lado do portão. Nada. Ele pressionou novamente, mantendo o dedo no botão por vários segundos. Ainda nada. Ele então gritou, sua voz ecoando na rua tranquila. Olá! Há alguém aí? Sou Edmundo Fonseca, da incorporadora Nova Era. Gostaria de conversar sobre a propriedade. Silêncio. Fonseca, frustrado, tentou observar o interior através das frestas do portão. Viu o caminho de pedras que levava à porta principal, as janelas com cortinas pesadas e a quietude absoluta. Não havia um som, nem mesmo de pássaros. Ele ficou ali por 15 minutos, tentando diferentes abordagens, gritar novamente, bater no portão com força, até mesmo tirar fotos com seu smartphone. Nada mudou. A casa permanecia impassível, um monólito de mistério. Finalmente, às 8h35, ele voltou ao carro, mas não foi embora imediatamente. Sentou-se no banco do motorista, o motor desligado, e ficou observando a casa. Sua mente trabalhava furiosamente. Há alguém lá dentro, ele pensou. Tem que haver. Ninguém mantém um lugar assim sem estar presente. Ou é tecnologia avançada, ou há algo que não estou vendo. Na tarde de terça-feira, às 14h, de volta ao escritório da Nova Era, Fonseca convocou uma nova reunião, desta vez com pessoas diferentes. Ele havia decidido que precisava de informações de campo, informações que advogados e políticos não poderiam fornecer. Sentados à sua frente estavam dois homens que Ricardo jamais conhecera, mas cujas reputações eram bem conhecidas nos círculos empresariais de São Paulo. O primeiro era Rodrigo Ró Tavares, um ex-policial federal de 45 anos que agora trabalhava como detetive particular e especialista em vigilância. Rod era alto, cerca de 1,85 metros, com ombros largos e uma postura intimidadora. Tinha cabelos pretos cortados rente, com algumas mechas grisalhas, e uma barba por fazer que lhe dava um ar rústico. Seus olhos castanhos eram penetrantes, e uma cicatriz fina corria do canto esquerdo de sua boca até a orelha, lembrança de um confronto violento em seus dias na polícia. Vestia uma jaqueta de couro preta sobre uma camisa cinza, jeans escuros e botas pesadas. Rod era conhecido por não fazer perguntas éticas e por conseguir informações que outros não conseguiam. O segundo era Alberto Nascimento, um engenheiro de segurança e especialista em sistemas de vigilância eletrônica, de 38 anos. Alberto era magro, quase franzino, com cabelos castanhos bagunçados e óculos de armação fina. Tinha uma aparência desgrenhada, com uma camiseta preta de banda de rock sob um blazer cinza mal ajustado. Mas seus dedos, finos e ágeis, eram os de alguém que podia invadir sistemas de segurança, hackear câmeras e criar dispositivos de espionagem. Ele tinha uma reputação de ser um gênio da tecnologia, mas também de ser socialmente desajeitado e direto ao ponto. Fonseca abriu a reunião sem rodeios. Cavalheiros, preciso de informações sobre uma propriedade. A casa 131, na Rua dos Ipês. Quero saber quem entra, quem sai, quem cuida da manutenção. Quero câmeras, vigilância 24 horas e quero acesso ao interior, se possível. Rod cruzou os braços, seus músculos se destacando sob a jaqueta. Vigilância 24/7 não é problema, Sr. Fonseca. Mas se o lugar está tão protegido quanto o senhor diz, vamos precisar ser discretos. E se houver sistemas de alarme ou segurança privada, pode ficar caro.
Alberto, ajustando seus óculos, acrescentou: se é uma propriedade antiga, provavelmente não tem sistemas modernos. Mas se alguém está pagando contas via banco estrangeiro, pode haver tecnologia que não vemos. Vou precisar fazer uma varredura eletrônica. E se houver câmeras de segurança ocultas, posso tentar acessá-las remotamente. Fonseca acenou com a cabeça. Façam o que for necessário. O orçamento é ilimitado. Quero resultados em uma semana. Começam amanhã. Na manhã de quarta-feira, 7 de agosto, às 6 horas, Rod e Alberto chegaram à Rua dos Ipês em uma van branca sem identificação, disfarçada como um veículo de manutenção de telecomunicações. O céu estava nublado, mas sem chuva, e a temperatura marcava 13 graus Celsius. A rua estava quieta, com apenas alguns moradores saindo para o trabalho. Rod instalou câmeras de vigilância discretas em postes e árvores ao redor da casa 131, cobrindo todos os ângulos. Alberto, por sua vez, usou equipamentos de varredura eletrônica para detectar sinais de câmeras, alarmes ou sistemas de segurança. Para sua surpresa, não encontrou nada. Nenhum sinal eletrônico, nenhum sistema de alarme ativo. Isso é estranho, Alberto murmurou para Rod, enquanto analisava os dados em seu laptop dentro da van. Uma casa desse tamanho, mantida assim, e não tem nenhum alarme básico. Ou é muito antiga e analógica, ou, não sei. Não faz sentido. Durante os 3 dias seguintes, quarta, quinta e sexta-feira, Rodovia e Alberto monitoraram a casa 24 horas por dia, trabalhando em turnos. Eles registraram tudo: o movimento das cortinas, ou a falta dele, qualquer som, nenhum, e qualquer pessoa que se aproximasse, muito poucas, apenas curiosos ocasionais. O que eles descobriram foi desconcertante: nenhuma pessoa entrou ou saiu da casa. Nem durante o dia, nem durante a noite. A grama foi cortada durante a madrugada de quinta-feira, entre 2 horas e 4 horas. Rod estava acordado, monitorando as câmeras ao vivo, mas não viu ninguém. Ele checou as gravações frame por frame. Em um momento, a grama estava levemente mais alta. No momento seguinte, estava perfeitamente cortada. Não houve transição visível, nenhum cortador de grama, nenhuma pessoa. O balanço se movia sozinho. Às 15h30 de sexta-feira, 9 de agosto, sob um céu limpo e sem vento, o balanço começou a balançar violentamente por cerca de 3 minutos, depois parou abruptamente. Alberto, que assistia às câmeras, ficou pálido. Rod, você está vendo isso? A cor da casa mudou sutilmente. Na noite de sexta-feira, entre 23 horas e 0h30, a cor azul pálida da fachada pareceu escurecer levemente, assumindo um tom quase cinza escuro. Rod, que estava na van, saiu para verificar pessoalmente. Sob a luz dos postes, a casa parecia ter uma aura sombria. Ele tirou fotos. Mas quando o sol nasceu no sábado de manhã, a casa estava de volta ao seu azul pálido habitual. As fotos noturnas, quando revisadas, mostravam apenas o azul pálido normal, como se a câmera não conseguisse capturar a mudança que Rod jurava ter visto. Na segunda-feira, 12 de agosto, às 10 horas, Rod e Alberto apresentaram seu relatório a Fonseca em seu escritório. O clima externo estava mais ameno, com o sol finalmente rompendo as nuvens, mas a temperatura ainda era fresca, 15 graus Celsius. Rod, com seu tom grave e direto, começou: Senhor Fonseca, em 25 anos de trabalho em vigilância, incluindo operações de inteligência federal, nunca vi nada assim. A casa é impossível. Não há entrada ou saída visível, mas a manutenção acontece. E acontece de uma forma que desafia a explicação. Alberto, nervoso, adicionou: as câmeras capturam, mas é como se houvesse gaps. Intervalos onde a realidade muda, mas não há registro visual. E o balanço, senhor? Aquele balanço se move sozinho. Não é vento. Não é um mecanismo escondido. Eu verifiquei com sensores térmicos e de movimento.
Não há nada lá, mas ele se move. Fonseca, sentado atrás de sua mesa, ouviu tudo em silêncio. Seu rosto estava impassível, mas seus dedos tamborilavam na mesa, um sinal de sua crescente irritação ou inquietação. E a cor? Fonseca perguntou. Rod trocou um olhar com Alberto. Senhor, eu vi a mudança com meus próprios olhos. A casa ficou cinza escura, quase preta. Mas as câmeras não capturam isso. É como se a mudança fosse em outra frequência visual, algo que o olho humano percebe, mas a tecnologia não. Fonseca se levantou e caminhou até a janela, suas mãos cruzadas atrás das costas. A cidade de São Paulo se estendia diante dele, vibrante e caótica. Então, o que vocês estão me dizendo é que há algo paranormal acontecendo. Alberto engoliu em seco. Eu não acredito em paranormal, Sr. Fonseca. Mas não tenho outra explicação. Ou há uma tecnologia tão avançada que não consigo detectar, ou essa casa está operando em princípios que não compreendemos. Rod, mais pragmático, acrescentou: Senhor, minha recomendação é que evitemos essa propriedade. Há algo errado ali. Meus instintos, treinados em dezenas de operações perigosas, me dizem para ficar longe. Fonseca se virou, seus olhos frios fixos em Rod. Seus instintos, Sr. Tavares, não pagam as contas. Eu pago. E eu digo que vamos em frente. Enquanto Rod e Alberto entregavam seu relatório perturbador, o deputado Otávio Moreira estava ocupado em outro fronte. Era segunda-feira, 12 de agosto, às 14h30, e ele estava no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, para uma reunião com aliados políticos. O deputado havia convocado 2 de seus contatos mais próximos, o secretário de Habitação, Carlos Mendonça, um homem de 52 anos, corpulento como o próprio Moreira, com cabelos grisalhos penteados para o lado e um bigode espesso. Mendonça usava um terno bege que lutava contra sua barriga proeminente, e seus olhos pequenos e astutos sempre calculavam o benefício pessoal em cada situação. O segundo era o vereador Paulo Guimarães, 48 anos, magro e alto, com uma calvície avançada que ele tentava disfarçar penteando os fios laterais por cima da cabeça. Seus olhos castanhos eram nervosos, sempre se movendo, e ele tinha o hábito de roer as unhas quando ansioso. A reunião acontecia em uma sala reservada, longe de olhares curiosos. O céu lá fora estava limpo, mas o ar-condicionado mantinha o ambiente gelado. Sobre a mesa de mogno, mapas da região da Rua dos Ipês estavam espalhados, marcados com canetas coloridas. Cavalheiros, Moreira começou, seu sorriso largo e falso iluminando seu rosto corado. Temos uma oportunidade de ouro. A nova era está disposta a investir pesadamente em nossa região, gerando empregos, impostos, claro, comissões generosas para nós. Mendonça se inclinou para a frente, seus dedos entrelaçados. Otávio, você mencionou uma propriedade problemática. A tal Casa 131. O que exatamente você precisa de nós? Preciso que vocês facilitem um processo de usucapião urbana, Moreira explicou, sua voz baixa mas firme. A propriedade está abandonada há décadas, sem proprietário identificável. Com os documentos certos e a pressão adequada, podemos declará-la como propriedade do município em questão de semanas. O vereador Guimarães roeu a unha do polegar, sua expressão preocupada. Otávio, isso pode gerar contestações. Se houver um proprietário legítimo escondido em algum lugar, podemos enfrentar processos. E se a imprensa descobrir que estamos facilitando o negócio para uma grande incorporadora? A imprensa não vai descobrir, Moreira o interrompeu, sua voz agora mais dura. E se houver contestação, temos o doutora Ferreira e o juiz Tavares do nosso lado. Vocês dois só precisam garantir que os trâmites burocráticos sejam acelerados. Mendonça, você tem acesso à Secretaria de Planejamento Urbano. Preciso que eles emitam um parecer favorável à desapropriação por interesse social. Guimarães,
você apresenta um projeto de lei na Câmara Municipal que declare a região como área de revitalização prioritária. Mendonça sorriu, seus dentes amarelados aparecendo. E qual é a nossa participação nesse negócio? Moreira tirou um envelope grosso de sua pasta de couro e colocou sobre a mesa. Aqui está um adiantamento. 50 mil para cada um. Quando a venda for concluída, vocês recebem mais 200 mil cada. Em dinheiro, claro. Sem rastros. Os olhos de ambos os homens brilharam com ganância. Guimarães pegou seu envelope e o guardou rapidamente no bolso interno de seu paletó cinza. Considera feito, Otávio. Na tarde de terça-feira, 13 de agosto, às 16 horas, o Dr. Augusto Ferreira Lima estava no Fórum Criminal Central de São Paulo, um edifício imponente e antiquado no centro da cidade. O clima estava abafado, com a temperatura subindo para 18 graus Celsius, e o céu novamente encoberto por nuvens pesadas que ameaçavam chuva. O doutor Ferreira caminhou pelos corredores de mármore gasto, seus passos ecoando. Ele carregava uma pasta de couro preta cheia de documentos cuidadosamente preparados. Seu destino era o gabinete do juiz Arthur Tavares, da 4ª Vara Civil. O juiz Tavares era um homem de 58 anos, com uma reputação ambígua. Publicamente, era visto como um magistrado rigoroso e eficiente. Privadamente, aqueles que conheciam os bastidores do judiciário sabiam que Tavares era corrupto até a medula, sempre disposto a favorecer quem o recompensasse adequadamente. Tavares era um homem de estatura média, com uma postura curvada devido a anos sentado em sua cadeira judicial. Tinha cabelos grisalhos ralos, penteados cuidadosamente sobre uma calvície parcial, e usava óculos de leitura que ficavam na ponta de seu nariz aquilino. Seu rosto era magro e pálido, com rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, dando-lhe uma aparência perpetuamente cansada. Vestia uma toga preta sobre um terno cinza escuro, e suas mãos, com dedos longos e finos, estavam sempre ocupadas assinando documentos ou segurando uma caneta cara. O gabinete de Tavares era espartano, paredes de madeira escura, estantes repletas de volumes de jurisprudência e uma mesa grande coberta de processos. Uma única janela dava para o caos das ruas do centro de São Paulo. Doutor Ferreira, Tavares disse, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente, imagino que não esteja aqui para uma visita de cortesia. Ferreira fechou a porta atrás de si e sentou-se na cadeira de estofo gasto em frente à mesa. Excelência, tenho uma situação delicada. Uma propriedade abandonada, sem proprietário identificável, que precisa ser regularizada para um projeto de interesse público. Tavares finalmente levantou os olhos, um leve sorriso tocando seus lábios finos. Interesse público. Sempre uma expressão tão maleável. E qual seria esse interesse? Um condomínio de alto padrão que gerará empregos e impostos para a cidade, Ferreira respondeu. Mas há obstáculos burocráticos. Preciso de uma ordem judicial que acelere o processo de uso capião e autorize a desapropriação, se necessário. Tavares recostou-se em sua cadeira, os dedos entrelaçados sobre o peito. Doutora Ferreira, o senhor sabe que não posso simplesmente emitir ordens sem fundamento legal. Isso seria irregular. Claro, Excelência, Ferreira disse, abrindo sua pasta e retirando um envelope. Mas tenho certeza de que, com a documentação adequada e um incentivo apropriado, Vossa Excelência encontrará fundamento legal suficiente. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Era grosso, visivelmente cheio de dinheiro. Tavares o pegou discretamente, pesou-o com a mão e o guardou rapidamente em uma gaveta trancada de sua mesa. Deixe os documentos comigo, Tavares disse, sua voz agora mais colaborativa. Vou analisar pessoalmente. Tenho certeza de que encontraremos uma solução jurídica adequada. Digamos que, em uma semana, terei uma decisão liminar favorável à desapropriação por interesse social. Isso lhe serve? Ferreira sorriu, satisfeito. Perfeitamente, Excelência. A nova era é muito grata pela sua
diligência. Enquanto seus aliados trabalhavam nos aspectos legais e políticos, Fonseca não conseguia deixar de lado o mistério da Casa 131. Era quarta-feira, 14 de agosto, às 22h30, e ele estava novamente sozinho em seu escritório. A cidade lá fora estava silenciosa sob uma garoa fina, e as luzes dos edifícios criavam um brilho difuso através da névoa. Fonseca havia se tornado obcecado. Nas últimas noites, ele mal dormia, passando horas lendo sobre lendas urbanas de São Paulo, sociedades secretas históricas e propriedades amaldiçoadas. Seu computador estava repleto de abas abertas, fóruns de ocultismo, arquivos digitalizados de jornais antigos e até mesmo sites de teorias conspiratórias. Ele encontrou um artigo acadêmico obscuro, publicado em 1987 por um historiador chamado Dr. Silvio Machado, já falecido. O artigo, intitulado Sociedades Secretas e Propriedades Protegidas no Brasil Colonial, mencionava brevemente os custos a Eternum como uma ordem semi-religiosa que teria se estabelecido em várias cidades brasileiras durante o período colonial, com o propósito de proteger locais de poder de exploração ou destruição. O artigo era vago e acadêmico, mas mencionava que essas propriedades protegidas frequentemente tinham características incomuns, manutenção inexplicável, registros confusos e uma tendência de repelir compradores ou invasores através de eventos infortúnios. Fonseca imprimiu o artigo e o leu várias vezes, sublinhando passagens com uma caneta vermelha. Infortúnios, ele murmurou. Intimidação sofisticada. Tem que ser. Mas uma parte dele, uma parte que ele tentava suprimir, começava a duvidar. Os relatórios de Rod e Alberto eram muito detalhados, muito profissionais para serem descartados como histeria. E a própria sensação que ele teve ao visitar a casa, aquela quietude perturbadora, a cor que parecia absorver a luz, era difícil de ignorar. Às 23h45, Fonseca tomou uma decisão. Ele pegou seu celular e ligou para Isabela Fontes, a advogada que Ricardo havia consultado. Doutora Isabela, aqui é Edmundo Fonseca, da Nova Era. Sei que é tarde, mas preciso conversar com a senhora sobre a Casa 131. Do outro lado da linha, Isabela, claramente acordada mas surpresa, respondeu com cautela. Senhor Fonseca, Ricardo me contou sobre suas intenções. Devo alertá-lo que minha pesquisa sugere fortemente que essa propriedade não deve ser perturbada. Doutora Isabela, Fonseca disse, sua voz firme mas respeitosa, não estou ligando para pedir permissão. Estou ligando porque preciso de informações. Tudo o que a senhora descobriu. Quero entender o que estamos lidando. E se houver realmente algo incomum, preciso estar preparado. Houve uma pausa longa. Finalmente, Isabela suspirou. Senhor Fonseca, marque uma reunião. Mas saiba que, depois que eu contar tudo, talvez o senhor mude de ideia. Na manhã de quinta-feira, 15 de agosto, às 9h, Fonseca estava no escritório de Isabela, localizado na Avenida Paulista. O clima estava surpreendentemente agradável, com sol e uma temperatura de 17 graus Celsius, mas dentro da sala de reuniões, o clima era tenso. Isabela estava sentada à cabeceira de uma mesa de vidro, vestindo um terno cinza claro e com seus cabelos cacheados soltos sobre os ombros. Ao seu lado estava Ricardo, que havia sido convocado por Fonseca para participar. Ricardo parecia exausto, com olheiras profundas e uma expressão de resignação. Também presente estava o professor Gabriel Bittencourt, que Isabela havia trazido para dar peso histórico às revelações. Gabriel, com seus 70 anos, barba branca e olhar distraído, segurava uma pasta velha cheia de documentos e fotografias antigas. Fonseca, sentado de frente para eles, cruzou as mãos sobre a mesa. Então, me digam tudo. Sem omissões. Durante as próximas 2 horas, Isabela e Gabriel contaram toda a história. Os flabaques da família Pereira e o incêndio de 1923, o depoimento do padre Estevão, a história do escravo Matias e a menina no balanço em 1870, a mudança de cor da casa,
e a teoria de que a casa 131 não era um imóvel, mas um selo ou portal para algo antigo e poderoso. Gabriel, com sua voz grave e pausada, explicou: Senhor Fonseca, os custos a Eternum não eram charlatães. Eram pessoas, talvez descendentes de ordens europeias ou adaptações de crenças indígenas, que acreditavam, e possivelmente sabiam, que certos locais na Terra tinham propriedades incomuns. Portais de energia, nexos espirituais, ou simplesmente pontos onde as leis naturais se comportam de forma diferente. A Casa 131 foi construída sobre um desses pontos. E a cor, esse azul pálido, é uma manifestação física desse fenômeno. Isabela acrescentou: todos que tentaram violar a integridade da casa sofreram consequências. Desaparecimentos, acidentes, falências. Não é coincidência, Sr. Fonseca. É um padrão documentado ao longo de 300 anos. Fonseca ouviu tudo em silêncio. Quando terminaram, ele se recostou na cadeira, seus olhos fixos no teto. Por um longo momento, não disse nada. A sala estava tão silenciosa que o zumbido distante do trânsito parecia ensurdecedor. Finalmente, ele falou, sua voz mais baixa do que o habitual. Vocês estão me dizendo que, se eu prosseguir com isso, minha vida está em risco. Que a casa reagirá. Sim, Isabela respondeu, sem hesitação. E não apenas sua vida, Sr. Fonseca. Todos os envolvidos. Seus aliados, seus funcionários. A história sugere que a casa não distingue. Ela protege a si mesma. Fonseca fechou os olhos e massageou as têmporas. Ricardo observava seu chefe com atenção, esperando uma mudança de atitude. Mas quando Fonseca abriu os olhos novamente, havia determinação neles. Doutora Isabela, professor Gabriel, Ricardo, agradeço pelas informações. Mas eu não acredito em maldições. Acredito em pessoas. Acredito que há alguém por trás disso, alguém muito inteligente que criou toda essa narrativa para proteger um patrimônio valioso. E eu vou descobrir quem é. E vou comprar essa casa. Isabela e Gabriel trocaram olhares de desespero. Ricardo baixou a cabeça, derrotado. Na sexta-feira, 16 de agosto, às 15 horas, Fonseca reuniu todos os seus aliados para uma reunião final no escritório da Nova Era. O clima estava fechado novamente, com a temperatura caindo para 14 graus Celsius e a previsão de chuva forte para a noite. Presentes estavam o deputado Moreira, o doutora Saraiva, o doutora Ferreira, Ró Tavares, Alberto Nascimento, Mendonça, Guimarães e Ricardo, que havia sido obrigado a participar, apesar de sua relutância. Fonseca estava de pé, em frente a um quadro branco onde havia desenhado um esquema detalhado da casa 131 e da Rua dos Ipês. Cavalheiros, ele começou, sua voz firme e autoritária. Na próxima segunda-feira, 19 de agosto, vamos encerrar esse mistério de uma vez por todas. O juiz Tavares vai emitir uma ordem judicial de desapropriação por interesse social. Com essa ordem, temos autoridade legal para entrar na propriedade. Doutora Ferreira assentiu. A ordem estará pronta amanhã, sábado. Segunda-feira de manhã, podemos executá-la. Moreira acrescentou, Mendonça e Guimarães já alinharam a prefeitura. Não haverá resistência burocrática. Fonseca apontou para Rod e Alberto. Vocês dois vão liderar a invasão física. Contratem uma equipe de segurança, pelo menos 10 homens. Arrombem o portão, entrem na casa e documentem tudo. Câmeras, gravadores, tudo. Quero saber o que tem lá dentro. Rod franziu a testa. Senhor Fonseca, com todo respeito, minha recomendação continua sendo evitar essa propriedade. Mas se o senhor insiste, vou precisar de equipamento pesado. Aquele portão é reforçado. Façam o que for necessário, Fonseca respondeu. E eu vou estar presente. Quero ver pessoalmente o que essa casa esconde. Ricardo, que havia permanecido calado,
Finalmente falou, sua voz tremendo. Senhor Fonseca, isso é um erro. A senhora Isabela e o professor Gabriel foram claros. Estamos mexendo com algo que não compreendemos. Fonseca se virou para Ricardo, seus olhos frios. Ricardo, você fez seu trabalho. Trouxe informações valiosas. Mas agora, é hora de agir. Se você não tem estômago para isso, pode se retirar. Ricardo engoliu em seco, mas permaneceu sentado. Ele sabia que, se saísse agora, sua carreira na nova era estaria acabada. Mas uma parte dele desejava que tivesse coragem de ir embora. O fim de semana passou em uma tensão crescente. No sábado, 17 de agosto, Rod e Alberto contrataram uma equipe de segurança privada. 10 homens robustos, ex-militares e seguranças de grandes eventos, todos equipados com ferramentas de arrombamento, câmeras corporais e rádios. No domingo, 18 de agosto, o clima em São Paulo piorou drasticamente. Uma frente fria chegou, trazendo chuva pesada, ventos fortes e temperaturas que despencaram para 11 graus Celsius. Trovões ecoavam pela cidade, e as ruas ficaram inundadas em vários pontos. Era como se a própria cidade estivesse tentando alertar sobre o que estava por vir. Na Rua dos Ipês, os moradores começaram a notar a movimentação estranha. Dona Zélia, da janela de sua sala, viu a van branca de Rod estacionada na rua desde sexta-feira, e no domingo, viu 2 veículos grandes, um caminhão e uma van maior, chegarem e estacionarem próximos à casa 131. Ela contou ao Sr. Paulo, que observou através de seus binóculos. Eles vão invadir a casa, ele murmurou para sua esposa. Esses idiotas vão realmente fazer isso. As crianças da vizinhança, Lucas e Sofia, observavam da varanda de sua casa, encharcados pela chuva que batia forte. Sofia, Lucas sussurrou para sua irmã. A casa está diferente. Olha a cor. Sofia olhou. Sob a luz cinzenta da tempestade, a casa 131 parecia ter um tom mais escuro, quase cinza-chumbo. O balanço na árvore balançava violentamente no vento, mas havia algo errado. Ele balançava em um ritmo diferente do vento, como se tivesse vontade própria. Na madrugada de segunda-feira, 19 de agosto, às 3 horas, Ricardo não conseguia dormir. Ele estava em seu apartamento, um loft moderno no bairro da Vila Madalena, olhando pela janela para as ruas desertas e molhadas. A chuva havia diminuído para uma garoa, mas o vento ainda uivava. Seu celular tocou. Era Isabela. Ricardo, você vai mesmo participar disso? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Isabela, eu não tenho escolha. Se eu me recusar, Fonseca me demite. E eu gastei anos construindo essa carreira. Ricardo, Isabela disse, sua voz agora mais firme, uma carreira não vale sua vida. Ou sua alma. O que vocês vão fazer amanhã, hoje, é violar algo sagrado. E haverá consequências. Ricardo fechou os olhos, apoiando a testa contra o vidro frio da janela. Eu sei. Deus, eu sei. Mas Fonseca não vai parar. Com ou sem mim, ele vai invadir aquela casa. Então fique longe, Isabela implorou. Pelo menos se salve. Eu preciso estar lá, Ricardo respondeu, sua voz quebrando. Preciso ver. Preciso saber se tudo isso é real, ou se eu estou louco. Houve uma longa pausa. Finalmente, Isabela suspirou. Então que Deus o proteja, Ricardo. E se você sentir que algo está errado, saia de lá. Não seja estúpido. Obrigado, Isabela, Ricardo disse, e desligou. Ele ficou ali, parado na janela, até o amanhecer. Quando o sol começou a nascer, por volta das 6h30, a chuva havia parado completamente. O céu estava limpo, mas havia uma névoa espessa cobrindo a cidade, densa e fantasmagórica. A temperatura era de 10 graus Celsius, a mais fria do ano. Ricardo se vestiu lentamente, escolhendo roupas quentes, jeans escuros, uma camisa de flanela, um casaco impermeável.
Ele olhou para si mesmo no espelho. O homem que o encarava de volta parecia mais velho, mais cansado, mais assustado do que ele se lembrava. Às 7h30, ele saiu de seu apartamento e dirigiu até a Rua dos Ipês. A invasão estava marcada para as 9h. E o destino da casa 131 e de todos os envolvidos seria selado. A casa 131 envolta em névoa, sua cor azul pálida quase invisível na neblina densa. O balanço está imóvel, mas há uma sensação palpável de algo esperando, algo antigo e poderoso que está prestes a despertar. Na história da casa 131, todos os que tentaram violá-la receberam avisos. A família Pereira os ignorou. O feitor de 1870 os ignorou. E agora, Fonseca e seus aliados, cegos pela ganância e arrogância, estão prestes a cometer o mesmo erro. Mas desta vez, em pleno coração de São Paulo, com milhões de testemunhas ao redor, o guardião eterno não poderá agir nas sombras. Ele terá que se revelar. E quando isso acontecer, todos descobrirão que alguns mistérios existem para nunca serem desvendados. E alguns portais nunca devem ser abertos. Esse foi mais um episódio dessa história. Fique ligado, logo irá sair o próximo episódio. Essa foi mais uma história. Mas lembre-se, a escuridão nunca dorme. Se gostou, não deixe de apoiar o canal com sua curtida e se inscreva. E a gente se vê na próxima história. Aqui no canal Mentes Sombrias.